Fala galera, tô de volta, professora Letícia Vogt, para dar prosseguimento com a nossa aula de lucro real. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha como é que funciona, justamente para saber como que eu chego nesse lucro real, né? O que que é, qual é o conceito dessa receita? Esse lucro real é com base no quê? É receita, é faturamento, enfim. A gente vai dar uma olhadinha de qual é a definição em relação a isso. O que acontece? Essa lei 12.973, que é o que já deu muito o que falar, inclusive essa lei, porque ela foi justamente objeto de discussão no tema 69 do Supremo, que é a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Essa lei 12.973, ela veio definir o que é a receita bruta. Por que isso é importante? Porque é com base nessa receita que vai haver justamente a tributação do lucro, né? Então, o que acontece? Quando veio essa lei 12.973, que alterou o antigo decreto lá 15.98, ela veio definir isso o seguinte: receita bruta é o que está no objeto, é o que está no contrato social, aquilo que eu tinha dito no bloco anterior. O que é o objeto social? É aquilo a que se destina a empresa. Então, tudo bem. Pode ser que ela tenha mais de uma destinação? Sim, pode ser que ela tenha mais de uma destinação. Então, nós vamos ter o quê? Se ela tiver mais de uma destinação, ela vai ter dois tipos de receita bruta. Então, vamos lá. No artigo 12 diz assim, o que é a receita bruta, né? Primeiro, o produto da venda de bens nas operações em conta própria. É o que ela faz. Ela comprou e vendeu? Então, isso aí é a receita bruta, que vai ser base de cálculo do imposto de renda. 2, o preço da prestação de serviço em geral. Então, a empresa é uma prestadora de serviço. Tudo que ela faturar em cima do serviço vai ser, então, a receita bruta para fins de tributação. 3, o resultado auferido nas operações em conta alheia. O que é isso? Em outras atividades, né? Em outras atividades. E 4, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas no inciso de 1 a 3. Por exemplo, ela é uma prestadora de serviço, mas ela também loca um imóvel. Então, locação não é objeto da empresa. O objeto da empresa é a prestação de serviço. Então, entraria aqui as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas no inciso de 1 a 3. Bom, como eu falei anteriormente, assim que eu fiz um comparativo em relação ao imposto de renda da pessoa física, eu disse o seguinte: se você tem uma renda e vai declarar seu imposto de renda, a legislação permite que você deduza, que você abata, que você reduza do que você auferiu de renda. Por quê? Quando incidir a alíquota do imposto de renda sobre a sua PIX, sobre a sua base de cálculo, automaticamente você vai tirar algumas fatias, vai deduzir, vai diminuir a base e vai ter o quê? Um menor recolhimento. O mesmo acontece aqui no lucro real. Por quê? Quando, na verdade, deixa eu compartilhar aqui com você, ele permite que a gente faça algumas deduções. Então, por exemplo, segundo o parágrafo primeiro, diz assim, a receita líquida será a receita bruta diminuída de devoluções e vendas canceladas. 2, descontos concedidos incondicionalmente. Por quê? Você faz lá uma compra e venda pela empresa, faturou 100 mil reais. Mas ela pega e vem e no futuro acaba que é cancelado. O comprador cancelou. Como é que eu vou considerar aquele valor de venda que essa venda foi cancelada? Então, eu vou ter que deduzir, né, do valor total da receita bruta essas vendas e devoluções canceladas. E também esses descontos concedidos incondicionalmente, o que é isso? Porque alguns descontos é assim, se você me comprar 5 peças, eu vou te dar um desconto. Agora, senão, não. Aqui não. Esse desconto é aquele que, toma 10%, toma 20%, independentemente do que você tenha feito ou não. Então, o que acontece? Primeiro, para eu chegar na receita, né, da receita bruta, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deduzir essas possibilidades que a lei me permite. Após, né, a dedução, é que eu vou realmente chegar na receita bruta para que possa haver incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, certo? E daí sim eu aplico aí o percentual para poder fazer a efetiva apuração. Outra coisa que eu posso também, né, deduzir dessa base, segundo o artigo 12, diz o seguinte: o que compreende a receita? Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador de serviços na condição de mero depositário. Ou seja,
que são os tributos, né, indiretos? ICMS, ISS, o IPI, eles são todos tributos indiretos, né? E o que acontece? ICMS é indireto por quê? Ele vem calculado por dentro, né? Às vezes você está pagando um produto, você nem sabe que tem ICMS lá dentro. Então, o que acontece? Todos esses tributos, né, que incidem sobre essa receita bruta, que são esses tributos indiretos, eles poderão ser o quê? Também deduzidos da receita bruta. Ou seja, eu deduzo do valor da receita total tudo que eu tive de tributação como dedução, com exceção do IPI e do ICMS-ST, que é um outro regime. O que é o ICMS-ST? É o ICMS substituição tributária, que podem ser deduzidos na receita bruta para efeitos de apuração do quê? Do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social, do PIS e da COFINS, ok? Bom, quando eu vou chegar na questão da receita bruta, eu vou ter que fazer o ajuste ao valor presente. O que é ajuste ao valor presente, né? Você tem uma venda, você foi lá e praticou uma venda que custava 10 mil reais, aquele produto. Só que você parcelou para o seu cliente. E o juro, vai incidir um juro, e esse juro, não vai, quando você receber, você não vai estar mais recebendo 10 mil, você vai estar recebendo 11 mil, por exemplo, que veio o valor corrigido. Então, o que você vai ter que fazer, né? Vai ter que... Ajuste ao valor presente é o quê? É você justamente deduzir esses juros todos, né, que foram cobrados na venda, para que não considere eles como receita. Por quê? Porque ele é só uma complementação pelo tempo que você vai demorar. Então, o que diz o artigo 12, no parágrafo 5º? Na receita bruta incluem-se os tributos sobre elas incidentes e os valores decorrentes do ajuste ao valor presente, que é o que nós estamos falando agora, de que trata o inciso 8 do caput do artigo 183. Ok? Vamos adiante. Receitas financeiras, né? O que são receitas financeiras? Quando você, por exemplo, a empresa vai lá, tem um dinheiro parado na conta e ela resolve fazer um investimento para poder deixar o dinheiro rendendo. Isso é uma receita financeira. Um fundo de investimento, em ações, não importa. Ela tem aí o quê? Uma rentabilidade com base nisso. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. A gente vai fazer, né? A gente vai poder deduzir esses valores também. E aqui a gente está trazendo alguns exemplos do que são essas receitas financeiras. Aluguel, incorporação imobiliária, loteamento de terrenos, quaisquer outros contratos que seja, né, periodicamente, que tem um índice de coeficiente, ou seja, né, que tem um índice de correção. O problema é o seguinte, a Receita Federal baixou uma solução COSIT. O que é solução COSIT? Quando a Receita Federal faz uma normativa, o entendimento dela, ele não é lei, mas ele traz o quê? Ele é regulamentador. Então, no momento que ele tenta regulamentar, ele vai tentar classificar como é que o contribuinte tem que agir ou não. E justamente nesse intuito, o que a Receita fez? Ela baixou essa solução de consulta COSIT 134 em 2018, que entende o quê? Que tem que ser tributado sim, tá? Que essas receitas financeiras, elas devem ser tributadas sim. E o que está acontecendo? Isso está sendo levado para o judiciário cada vez mais e está sendo debatido no judiciário para a gente saber exatamente se receita financeira tem que ser, então, pode ser deduzida ou não. Quando eu falo de base de cálculo, nós vamos pensar o seguinte. Quem já é meu aluno, quem já assistiu minhas aulas, está acostumado a ouvir falar assim, ó. Imagine uma pizza. Professora, como será falar de pizza? Falo de pizza porque eu adoro pizza, né? Para mim, a melhor comida da vida é pizza. Então, pensa assim, imagine uma pizza, aquela pizza assim, bem gordinha, com 8 fatias, com borda de catupiry. Então, essa é a pizza. Essa pizza é uma base, certo? Então, imagine que quando vai incidir o imposto de renda da pessoa jurídica, que a gente tem que achar a receita bruta para poder fazer a incidência, a base de cálculo, que é o valor sobre o qual vai incidir o percentual da alíquota, é o montante em dinheiro para incidir um percentual em cima. Então, a nossa base de cálculo para fins de incidência do imposto de renda. Você nunca vai esquecer. Vai olhar uma pizza e vai lembrar de base de cálculo, certo? E como é que eu faço para, então, apurar essa base de cálculo aqui para o meu imposto de renda pelo lucro real? Primeiro, a gente vai ter que fazer, né, um levantamento, porque ele vai interferir diretamente, inclusive, não só para o imposto de renda da pessoa jurídica, mas também para a contribuição social sobre o lucro líquido. Para eu chegar na base real para a incidência desses dois tributos, eu vou ter que adicionar e excluir diversas coisas. Então, por exemplo, receita bruta
a gente já viu lá no artigo 12, é o quê? É a atividade operacional da empresa, aquela se presta, comércio, serviço, exportação, importação. Então, receita bruta. Mais o quê? Juros previstos em contratos, né? Já previsto em lei. Então, você fez um negócio jurídico e vai ter juros, você vai somar a receita bruta. Então, os juros que você está recebendo, adiciona, soma. Mais juros por inadimplemento, né? O que é juro por inadimplemento? O contribuinte vendeu uma mercadoria, daí o cliente não pagou e ele vai cobrar juro, né? Pelo atraso que ele tem. A Receita Federal entende que você tem que esses juros por inadimplemento que você recebeu, que na verdade é como se fosse uma compensação pelo inadimplemento do seu cliente, a Receita entende que você também tem que adicionar aqui para fins de base de cálculo para o Imposto de Renda e Contribuição Social. Menos o quê? Então, receita bruta, mais juros de contrato, mais juros por inadimplemento, menos o quê? Lembra que a gente falou antes lá também? Menos vendas canceladas. Por quê? Se cancelou, não pode dizer que isso é receita. Menos devoluções de vendas também, porque afinal de contas esses valores não entraram, tinham sido lançados como receita, mas acabaram sendo devolvidos, não são receita. Menos tributo na condição de substituto. O que é isso? O que é substituto, né? Substituto tributário é aquele que, no lugar do outro contribuinte, faz o recolhimento do tributo. Então, se no caso, o seu cliente tiver uma situação de que tenha IPI, ICMS, ST, também vai reduzir aqui, mas só se for IPI, ICMS, ST. Tudo isso vai chegar no quê? Numa base de cálculo, a minha pizza de novo, antes da presunção, da presunção para aplicar a alíquota do imposto de renda. Beleza. Daí eu vou fazer o quê? Vou aplicar o percentual de presunção. Talvez tenha outras receitas que vai variar conforme o tipo de empresa. E daí sim eu vou chegar na real base de cálculo maior ou menor para fins de incidência do imposto de renda. Então, o que acontece aqui? Fica nítido que para fins de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, não é só pegar a receita e aplicar. Não. Eu vou ter que fazer levantamento de tudo isso aqui para chegar na real base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Essas demais receitas, né, que a gente tem que estar de olho, o que acontece? A Receita Federal regulamentou essa Lei 8981, que a gente usa bastante essa lei, inclusive, para o lucro arbitrado, e baixou a IN 1700, que diz o seguinte: as demais receitas são aquelas classificadas na contabilidade como outras receitas. E daí ela define o que são essas outras receitas, então, né? Os ganhos de capital oferidos na alienação de participação societária, permanentes em sociedades coligadas e controladas, de participação societária em que permanece no ativo da pessoa jurídica até o término do ano calendário seguinte às suas aquisições. Ou seja, aqui envolve toda a parte societária, né? Qualquer movimentação, alienação, alteração societária que tenha gerado um ganho de capital, isso vai ser considerado como demais receitas também. Ou ainda, os ganhos auferidos em operações de cobertura de hedge, realizados em bolsas de valores, de mercadorias de futuros ou no mercado, tá? Parte do mercado financeiro. A receita de locação de imóvel, quando não for este objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos encargos necessários à sua percepção. Ou seja, meu objeto social é imobiliária? É administração de bens? Não. Mas se eu tiver uma receita de locação de bem imóvel, né, que não seja meu objeto, eu vou sim fazer o quê? Né? Vou considerar também com demais receitas. Ainda, né, a IN 1700 diz o seguinte: os juros equivalentes à taxa referencial da Selic para tributos federais, são demais receitas, os rendimentos auferidos nas operações de mútuo, as receitas financeiras decorrentes de variações monetárias do direito de crédito das obrigações do contribuinte, em função, né, de dispositivo legal contratual, os ganhos de capital oferidos na devolução de capital de bens e direitos, a diferença entre o valor em dinheiro e o valor dos bens e direitos recebidos da instituição isenta, a título de devolução de patrimônio. O que você vai fazer? Vai decorar tudo isso? Não, você vai pegar a IN no artigo 39 e vai reler ponto a ponto isso aqui e o artigo 32 também da Lei 8981. Antes, a gente tinha falado sobre a questão do ganho de capital. E aqui a gente vai ter que levar em consideração o seguinte: como é que eu sei o que é o ganho de capital aqui para a empresa? Quando eu olho para a empresa, né, a empresa vende um bem que estava lá no seu ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado. Ativo imobilizado é aquele patrimônio que está lá paradinho. Tem um prédio, está lá paradinho no meu ativo imobilizado. Eu tinha adquirido aquele prédio por 100 mil reais.
quando ela vende o prédio, esse prédio, né, passou 15, 20 anos, esse prédio valorizou e hoje ele vale 1 milhão. O que acontece? O valor dos 100 mil originário para o valor de 1 milhão de hoje teve um acréscimo patrimonial aí de 900 mil reais, de 100 para 1 milhão. Então, qual será o ganho de capital dessa empresa? Vai ser de 900 mil reais. O que a gente vai ter que fazer? Apurar o ganho de capital, o valor de 100 para 1 milhão, que dá 900 mil, e vou fazer o quê? Vou deduzir, né? Tenho que deduzir os custos da aquisição. Deduzo os custos da aquisição e daí eu vou chegar no real valor contábil para poder fazer aí a tributação do ganho de capital. Isso também acontece com as pessoas físicas, ok? E como é que eu vou apurar, então, né? Como é que eu faço a apuração desse lucro real? Para eu chegar no real lucro, então, para poder realmente tributar, né? Ou seja, no lucro líquido dessa apuração, antes de eu aplicar a cobrança do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição, eu vou ter que fazer aquilo que eu tinha falado no início da aula, as adições e as exclusões. Lembrando que a lei determina o que eu sou obrigado a adicionar, quais são os valores que eu tenho que adicionar e quais são os valores que eu posso deduzir, que eu posso excluir, a ponto de fazer chegar realmente, né, no meu lucro real para poder fazer a tributação. O que acontece? A obrigação acessória por parte da empresa é o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. O que é obrigação acessória? O artigo 113 do Código Tributário Nacional determina que todo contribuinte é obrigado a fazer o recolhimento da obrigação principal e das obrigações acessórias. Então, o que acontece? Ele, através desse livro, ele consegue fazer o controle dessas obrigações e automaticamente ele vai conseguir chegar no seu lucro real para poder fazer o recolhimento. Então, aqui, ó, a gente consegue visualizar exatamente como é que vai funcionar isso. Então, vamos lá. Vou fazer a demonstração para chegar no meu lucro real. Peguei o lucro líquido da base, né? Daquele período base. A lei diz, você pode adicionar isso, 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 né? São valores que eu vou adicionar. Ah, mas você pode excluir outros. Tá bom. Então, 2, que é a adição menos as exclusões, eu vou chegar ao quê? Daí, né? No terceiro ponto para poder apurar o lucro. Posso fazer compensação de prejuízo fiscal? Sim. Eu, dentro do meu lucro real, eu consigo fazer compensação de prejuízos fiscais que vai ser apurado na contabilidade. Qual que vai ser o resultado disso? Igual ao meu lucro real ou prejuízo fiscal a compensar. E daí, como é que eu consigo chegar realmente, né? No que eu posso deduzir ou não? Depende. Por exemplo, depende. Tem algumas despesas que eu posso excluir, que eu posso deduzir sem problema nenhum. Mas é a lei que vai determinar o que eu posso deduzir ou o que eu não posso deduzir. Então, por exemplo, a instrução normativa e o regulamento do imposto de renda vai definir o que você pode usar como despesas necessárias. Então, aqui, ó, ele vai definir o seguinte. Os custos das despesas de perdas e provisões serão dedutíveis da apuração do lucro real no momento que forem incorridas ou pagas no regime de competência. Lembra regime de competência? Aquele que é quando aconteceu a operação, não quando é efetivamente entra dinheiro. E quando necessárias para que a empresa possa desenvolver suas atividades ou usuais ou normais do tipo de transações, operações e atividades das empresas. Tem ainda, né, como entendimento do que são as despesas necessárias, aquelas comprovadas por meio de documentação idônea ou contabilizadas devem ser registradas na escrituração contábil da empresa de forma regular, com informações que permitem a edificação da operação. O que acontece? A lei vem e traz o que são essas operações, essas despesas necessárias. Só que ela não é taxativa, tá? Ah, só esse rol aqui são as despesas necessárias? Não. Existem outras que poderão surgir, que às vezes não estão elencadas, mas que a gente consegue aplicar também aqui como despesas necessárias para questão de exclusão na hora de apurar o real lucro, tá bom? Já estou de volta, vamos encerrar esse bloco, mas já estou de volta para a gente finalizar aqui nossa aula de lucro real. Muito obrigada e até daqui a pouquinho.